Olá pra você, tudo bem? Eu sou Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Bora tomar um cafezinho, bora almoçar junto, dormir. Tem tanta gente aqui que faz tanta coisa quando assiste os meus vídeos. Muito obrigada pela sua presença fiel aqui. E se você tá chegando novo, já fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo nos comentários, conversar, ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa. Infelizmente, a gente não conhece ninguém. Não é porque você mora no Japão, nos Estados Unidos, que você está em segurança, não. A criminalidade, ela existe no mundo inteiro e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando hoje é um caso meio complexo, crime dentro de crime, dentro de crime, e eu acho que no final algumas pessoas não vão ter empatia com a vítima. No dia 31 de outubro de 1998, na cidade de Nice, cidade linda, de praia, belas paisagens, aconteceu um roubo bem violento nos Correios. Aqui os Correios se chamam La Poste, então aconteceu um roubo bem violento nesse La Poste, no Correio, na cidade de Nice. Quem estava no local ficou bem traumatizado. Dois caras chegaram, anunciaram ali o assalto e gritaria, arma, tinha alguém do lado de fora esperando para recuperar, né, o dinheiro e as duas pessoas que estavam ali cometendo o roubo. A polícia chegou ao local, viu que o pessoal estava chorando, desesperado, né, muita pressão por conta desses assaltantes. Só que a polícia da cidade de Nice, eles já estavam cientes que parecia que uma gangue estava agindo na cidade. Porque conversando com o pessoal aí desses Correios, a polícia viu que o pessoal que assaltou os dois homens, eles usavam uma roupa, um uniforme da prefeitura da cidade de Nice. E a polícia já tinha uns 9, 10 assaltos anteriores, onde dois caras estavam com o uniforme da prefeitura da cidade de Nice. O pessoal também comentando disse que quando os dois saíram correndo, viram um carro branco, era um Peugeot 106, que também saiu correndo. Então a polícia sabia, poxa, isso aqui não deve ser coincidência não, já tem quase 10 roubos aí, e é a mesma coisa, dois caras super violentos que tocam o terror no local onde está sendo assaltado, roupa da prefeitura de Nice e o carro branco saindo. Vamos começar aqui uma investigação mais a fundo. Por isso queria investigar, conversar com o pessoal, retrato falado, mas não estava conseguindo avançar de imediato. No final desse dia 31 de outubro, a polícia recebeu uma ocorrência nessa cidade de Nice, dizendo que um carro tinha sido queimado num local afastado. A polícia foi até o local e eles viram que a pessoa que fez isso foi bem amador ou bem amadora, porque tacou fogo no carro, mas a placa tinha ficado no carro, né? Então a polícia pegou essa placa e descobriu que esse carro era um carro que pertencia à cidade de Cannes-sur-Mer e foi um carro roubado. Então a polícia foi conversar com a pessoa, né, do nome ali do carro, quem era realmente o dono do carro, e a pessoa não tinha nada a ver. No dia o carro tinha sido roubado, ela tinha ido trabalhar, resolver a vida dela. Então a polícia deixou esse roubo aí de canto porque não tinha mais pistas. Continuaram as investigações, mas de pouquinho em pouquinho. Em dezembro de 1998, uma testemunha ajudou a avançar um pouquinho mais as investigações. Uma moça chamada Michelle, ela trabalhava num banco e o banco foi assaltado, então ela presenciou tudo isso, também estava com os traumas dela, e ela contou para a polícia que, vendo as imagens, né, dos outros assaltos, ela tinha uma memória sonora. Ela falou, essa voz que eu escuto aqui no perdeu, dá tudo, eu tô armado, a voz do assaltante veio uma memória sonora. Ela falou, eu já escutei essa voz no banco. Teve um cara que foi ao banco algumas vezes antes. Ele era alto, né? Corresponde bem com essa imagem que eu tô vendo aqui das câmeras de segurança. E ele foi no banco alguns dias antes. Eu tenho certeza que eu já ouvi essa voz. O que a polícia fez? Pegou a lista de todos os clientes, todos os atendimentos que o banco realizou antes do assalto. Começou a olhar um por um, e a polícia viu um nome que interessou a polícia, porque a polícia já conhecia. E a polícia sabia que assaltante, antes de assaltar, normalmente eles vão ao local para dar uma olhada, ver se tem câmera de segurança. A polícia falou, poxa, o que esse Felipe Rousseau estava fazendo nesse banco? Ele foi 2, 3 vezes antes do crime, antes do dia do crime. Será coincidência? Olhando a ficha do Felipe Rousseau, a polícia viu que ele já tinha cumprido pena
por agressão, ele era muito violento. Então a polícia focou nesse cara e as investigações continuaram. Esse Felipe Rousseau, ele estava solto há alguns meses. Ele foi solto e os assaltos começaram na cidade de Nice. Então a polícia falou, opa, parece que tem alguma coisa aqui pra gente investigar. Olhando bem a vida do Felipe Rousseau, a polícia caiu no nome de uma cidadezinha perto de Nice que a gente já escutou aqui, Cagnes-sur-Mer. Ele morava nessa cidadezinha, a mesma cidadezinha onde aquele carro foi queimado, o carro utilizado no roubo, o carro branco. Então, pessoal, isso aqui será que é coincidência? Ah, não deve ser não. Colocaram o Felipe Rousseau sob escuta telefônica. Rapidinho a polícia percebeu que ele conversava muito com um cara, um tal de Onfray. Todo dia ele falava que esse Luc Onfray, um cara de 28 anos. Eles eram próximos, amigos, saíam pra andar, iam pra balada. A polícia falou, quem que é esse cara? Foram olhar o Luc Onfray e viram que ele também morava nessa cidadezinha, Cagnes-sur-Mer. E ele morava no mesmo bairro onde o carro branco foi queimado. Então, por isso aqui não deve ser coincidência. Esses caras, eles moram tudo ali perto, roubaram um carro e depois queimaram próximo ao local onde eles moravam. Ah, vamos continuar as investigações que aqui tá esquentando. Em fevereiro de 1999, a polícia ali escutando toda a conversa, né, do Felipe com o amigão dele, o Luc, a polícia viu que no dia 13 de fevereiro, eles combinaram de fazer um assalto. Então a polícia anotou tudo ali, ia ser um assalto à noite, uma lanchonete e tal. Eles estavam ali colocando pilha. Então o que a polícia fez? Opa, sabemos que um assalto será feito, vamos para a porta aí dessa lanchonete. E foi o que a polícia fez. À noite, que eles já sabiam o horário do assalto, a polícia foi ali, ficou apaisando e viram que realmente um cara chegou, foi assaltar, a polícia deixou o assalto acontecer e depois pegou o cara que assaltou a lanchonete quando ele estava indo embora no estacionamento, fugindo. A polícia pegou ele porque estava todo mundo já ali esperando esse cara. Quem era esse cara? Era o Felipe Rousseau. Então a polícia pegou ele, levou pra delegacia e na delegacia ele confessou tudo. Falou, eu sim, tô fazendo esses roubos aqui na cidade de Nimes. Confessou 25 assaltos, minha gente. E ele não entregou o amigão dele, o Luc. O Luc não estava com ele nesse dia. Eles combinaram o roubo, mas o Luc estava na casa dele. Aí o que a polícia fez? Que a polícia sabia que o Luc também, né, não era flor que se cheirasse. A polícia deixou o Felipe preso e às 5 horas da manhã do outro dia, chegaram de surpresa na casa do Luc. Aqui eles fazem assim, quando eles querem pegar alguém, eles vão na casa da pessoa, né, com autorização, arromba a porta e entrando, tipo 3, 4 horas da manhã, quando a pessoa não tem pra onde correr e não tá esperando que ela tá dormindo, né? Então foi isso que eles fizeram, entraram na casa do Luc 5 horas da manhã de força, o Luc não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo, só que a polícia falou, poxa, tem arma na sua casa, tem dinamite na sua casa, um bando de munição, por que você precisa disso se você é um cidadão comum, normal, trabalhador? Essa história tá mal contada, filho, vamos pra delegacia. Levaram o Luc pra delegacia. Na delegacia ele negou, mas ele viu, poxa, meu amigo já confessou aí os 25 roubos, ele também acabou confessando que fazia assalto junto com o Felipe, mas ele só confessou 16 assaltos, disse que assaltava legal, tinha bastante dinheiro e vivia dessa maneira, vivia de assalto. E esse cara, o Luc, ele dedurou uma terceira pessoa, minha gente. O Felipe não dedurou o Luc, mas o Luc dedurou uma terceira pessoa. Michel Renard. Esse era o nome da terceira pessoa que o Luc contou para a polícia. Ele dedurou o amigo. De cara ele falou que o Michel, ele fez um primeiro e único roubo e depois eles nunca mais tiveram contato com esse cara. Para vocês terem uma ideia, o Michel, ele era o sogro do Felipe Rousseau. O Felipe, ele estava saindo com a enteada do Michel, uma tal de Alessandra Martin. A polícia se interessou então por esse Michel e falou, poxa, vamos lá na casa dele, porque ele também roubou, ele também deve ter coisa para contar. Estão falando aqui que só foi um roubo, mas será que é verdade? A polícia foi então até a casa do Michel. Batendo por lá, quem abriu a porta foi a enteada, a Alessandra. E ela ficou surpresa, porque a polícia tá vindo aqui procurar o meu padrasto Michel, sendo que em novembro de 1998, eu fui até a delegacia para informar o desaparecimento dele. Ele tá desaparecido há mais de 2 meses. O que a polícia tá fazendo aqui? A Alessandra não tava entendendo nada. O que tá acontecendo? E ela também soltou uma bomba para a polícia, falou, e além de eu ter informado o desaparecimento desse padrasto, que é horrível, ele é um monstro, eu aproveitei para falar do abuso sexual que acontecia na minha casa. Eu sofri abuso e a minha irmã mais nova também. Então foi nessa hora aí que a polícia falou, opa,
Talvez ele tenha cometido um primeiro roubo e tenha sumido, então ele tá foragido para algum lugar, porque às vezes a pessoa sabe, roubou, não tem muita experiência, fica com medo, cai fora, ou talvez ele ficou sabendo que a filha, né, a enteada, ia denunciar por causa do abuso. Talvez você vai dizer, cara, com certeza tem alguma coisa para esclarecer pra gente, vamos atrás dele. E a polícia continuou procurando o Michel, que até então estava desaparecido ou foragido. E enquanto isso, o Felipe estava preso, o Luke estava preso e o Michel foragido, a polícia não achava. Fevereiro de 2001, o Felipe, ele teve que sair da cadeia porque ele estava passando por um processo de divórcio e saiu a data do divórcio. Então ele teria que sair daqui de Nice, sul da França, e ir para Paris, lá no norte, para assinar o divórcio dele. E a polícia teve a brilhante ideia de, nossa, vamos levar o nosso prisioneiro de avião. Então pegaram o Felipe e levaram para o aeroporto. Chegando no aeroporto, a polícia bate papo, tal, não sei o que aconteceu. O Felipe conseguiu escapar, minha gente. O Felipe conseguiu escapar. E ficou solto um mês. Ele ficou foragido um mês, a polícia tentava achar e nada. Acharam ele, adivinha o que ele estava fazendo? Que surpresa, tava roubando, minha gente, roubando mais uma vez. Claro que depois disso ele voltou para a cadeia e o julgamento aconteceu em março de 2002. O Michel ainda estava foragido, mas mesmo assim ele foi julgado e pegou 20 anos. A pena máxima foi para o Felipe, que pegou 30, e o Luke pegou 20 anos por todos os assaltos. Só que isso aqui é crimes franceses, né? A gente sabe que sempre tem alguém que perde a vida no final. Então agora, meu amigo, minha amiga, você senta que lá vem a história. Agora nós vamos começar a falar de uma coisa que eu nunca vi por aqui. Alguns meses depois desse julgamento, a França decidiu criar uma lei para ajudar na resolução dos crimes. E essa lei era a seguinte: se você, prisioneiro, está preso, se você ajuda na resolução ou dá pista que pode solucionar um caso, a sua pena é diminuída. Então, depois disso, o Felipe, que estava preso há mais de 5 anos, ele falou, opa, eu sei alguma coisa aqui, eu não vou ficar preso aqui não, vou reduzir minha pena ou talvez eu até sair, né? Porque já cumpri um tempo aqui. Então, ele decidiu falar com a polícia, juiz e contar o que ele sabia. Ele disse que em 1998 ele estava namorando a Alessandra e ela tinha assim um padrasto que era abusivo, abusava dela sexualmente, da irmã mais nova. E um dia conversando com a namorada, viu que ela estava chorando, estava triste, né, tinha vários traumas. E ela falou, por favor, Felipe, a Alessandra, ela pediu para o namorado dela da época, o Felipe, por favor, some com esse meu padrasto, que ele é um monstro aqui dentro de casa, pra mim e pra minha irmã. Some com ele. O Felipe falou, olha, eu não vou tomar as dores de ninguém, eu não tô aqui pra dar susto em ninguém, mas eu tenho um amigão, um tal de Luke, que ele pode fazer o serviço. Então, se é pra dar um susto, alguma coisa assim, bater, vamos falar com ele. E foi isso que o Felipe fez. Ele conversou com o Luke, pediu pro Luke, ó, vamos lá dar um susto nesse meu sogro aí, que ele é bem monstro, né? Abusa das meninas, inclusive da minha namorada no passado, e ela tem trauma com relação a isso. Então, dá um susto. O Luke, eles combinaram como seria feito, né? Mais tarde eu vou dar os detalhes. E o Luke ia dar um susto, mas aí perdeu o controle e acabou matando o Michel. Então nessa hora ele falou pra polícia que vocês estão procurando o cara, né? Então falando que ele tá foragido, não tá foragido não. Na realidade ele está morto. Nessa hora a polícia anotou tudo, queria conversar mais, receber mais detalhes. E a polícia foi falar com o Luke, que também estava preso. E conversando com o Luke legou tudo. Falou, claro que não. Vocês estão loucos, eu não fiz nada mesmo, tem nem prova. É porque ele tá querendo sair mais cedo da cadeia, gente. Eu não fiz nada. Então a polícia não sabia quem que a gente acredita. Quem tá falando a verdade? Não dava pra saber. O tempo foi passando, fevereiro de 2008. O Luke estava com 42 anos, cumpriu a pena dele, bom comportamento, saiu da cadeia. E nessa hora a polícia colou nesse cara, né? Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai começar a roubar de novo, fazer umas coisas estranhas, umas tramóias. E a polícia colou no Luke e a polícia viu que durante vários meses ele estava todo certinho. Trabalhava, ia da casa pro trabalho pra casa, saía com a namoradinha dele, ia no cinema. O Luke parece que tinha se convertido a pessoa boa, não sei nem se eu posso falar isso. Mas o Luke não fazia nada demais. A polícia achou muito estranho e continuou olhando pra ver se algum dia ele ia pisar na bola e dar um deslize. E nada, minha gente. Vários meses. A investigação continuou. A polícia teve ideia nesse ano de 2008, 10 anos depois, de passar o apartamento do Felipe
Felipe no Blue Star. Até então eles não tinham feito porque eu não sei e não é falado. Mas 10 anos depois, a polícia decidiu, olha, vamos colocar o Blue Star para ver se acontece alguma coisa. Quando eles colocaram, minha gente, o apartamento acendeu. Tinha sangue na sala, sangue no banheiro, em tudo quanto é lugar. A polícia pegou amostras, mas 10 anos depois, não tinha como provar que era o sangue do Michel Renard. E a polícia viu que alguma coisa tinha acontecido ali naquele apartamento, mas sem uma confissão, as provas, o DNA não poderia ajudar em nada, porque era muito antigo. Em dezembro de 2008, foi a vez do Felipe. Ele conseguiu sair em liberdade condicional. Então saía, ficava fora, trabalhava, voltava, ficava nesse esquema assim. A polícia colocou ele sob escuta telefônica e a polícia viu que ele sempre ligava para Alexandra. Peraí, era a ex-namorada dele, a namorada, ninguém entendia nada. Ele sempre ligava pra ela, eles conversavam, batia papo, coisa de amizade mesmo. E ele sempre falava, nossa, aquela época lá, né, 1998, aquele açougueiro, ele era maluco, bizarro. Eles não falavam o nome, eles falavam o açougueiro bizarro, Por isso, isso aqui tá muito estranho, o que é isso? Nunca na cola desse cara também. Então a polícia continuou a investigação, sempre em cima do Luke e do Felipe, que eles iam deslizar em algum momento, eles iam falar alguma coisa. E nada. Claro aí que conforme o tempo foi passando, quem deu um deslize foi o Felipe. Ele foi pego mais uma vez e a polícia levou ele para o interrogatório no ano de 2009. E nesse interrogatório a polícia apertou ele, ele tinha ido por causa de um roubo que deu errado, mas a polícia já pegou ele para essa investigação aí do Michel, que tinha, né, sido morto e eles até imaginavam que ele era foragido, mas não, ele tinha sido morto e eles queriam saber quem tinha matado. Foi nessa hora que o Felipe ele decidiu falar a verdade. Ele disse que realmente ele namorava a Alexandra, ela tinha sofrido abuso da parte desse padrasto, o Michel, ela pediu ajuda para sumir com esse padrasto monstro. Então ele tomou um pouco que as dores, mas ele não queria fazer nada. E ele sabia que o amigo dele, Luke, talvez seria capaz de dar um susto nessa pessoa. Então, o Felipe e o Luke, eles combinaram de inventar um roubo. Lembra que nossa história começou com roubo? Na época era roubo. Então eles combinaram assim, vamos fazer um roubo e a gente pede ajuda pro Michel, o sogro. E foi o que eles fizeram. O Felipe um dia foi até a casa da namorada Alexandra e falou pro sogro, olha, sogrão, eu tô querendo assaltar um mercadinho, o senhor pode vir comigo? Eu passo uma grana pro senhor depois. O sogro aceitou porque tava precisando de dinheiro, só gente boa na história, hein? O sogro aceitou, falou, opa, você vai me passar um dinheiro bom, então vamos nessa. Só que tudo isso daí já era combinado para dar um susto no Michel. No dia que eles combinaram de roubar o mercadinho, a Alessandra, ela colocou sonífero no café do padrasto abusivo. O Felipe e o Luke passaram na casa da Alexandra, pegaram o Michel e daí eles falaram, nossa, vamos lá pra casa pra gente conversar um pouco antes do roubo. Foram até a casa, né, o apartamentinho do Felipe e daí eles ficaram conversando. O Felipe e o Luke sabiam que ele tinha tomado bastante sonífero, então passou uma meia hora, uma hora, ele apagou. Aí o que aconteceu? Nessa de apagar, o Felipe e o Luke ficaram conversando. O que a gente vai fazer com ele? Qual vai ser o susto? Isso e aquilo. E não entrava em acordo. O Felipe, minha gente, ele saiu para comprar um croissant. Aqui na França é croissant. Então ele saiu para comprar um croissant. Ele fala isso no depoimento, tá? O Felipe saiu para comprar um croissant e quando ele voltou, ele encontrou o padrasto morto no chão. O Luke tinha perdido a cabeça e tinha dado uma puta de uma martelada aqui na cabeça do Michel. E esse estava morto. O Felipe, sem saber o que fazer, entrou em desespero, não estava esperando por isso, era para dar um susto, não era para morrer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, e ficou desesperado. Ele foi até a casa da namorada, Alexandre, e falou, olha, seu pai tá morto, né, seu padrasto está morto, foi um acidente, perdeu o controle, e o Luke falou que ia sumir com o corpo. Ele voltou para a casa dele, e ele, desesperado, o que eu faço? Eles tiraram o corpo da casa do Felipe e levaram para a casa do Luke, em sacos. E lá na casa do Luke, o Luke ele decidiu sumir com o corpo do Michel. Então o que ele fez? Ele começou a cortar o corpo do Michel em vários pedaços e triturar num triturador, minha gente. O que ele não conseguia triturar, ele colocou em sacos de lixo preto e colocou em lixeiras aleatórias da cidade. Esse foi o fim do Michel,
que o Felipe confessou, enfim. Em fevereiro de 2009, a polícia consegue uma autorização para vasculhar a casa do Luke e convidaram ele para ir para a delegacia para o interrogatório. No interrogatório, ele falava que não sabia de nada, que ele tinha emprestado sim o triturador para o Felipe e não sabia o que o Felipe tinha feito com o triturador. A polícia fuçando a casa do Luke encontraram o triturador, encontraram várias facas grandes de açougue. No triturador, minha gente, tinha marcas vermelhas. E sabe quando é triturador de plástico e daí você faz as coisas, aí quebra o plástico e no meio dessa quebra do plástico fica sangue ou outra coisa de carne ali intocado? Foi isso que aconteceu. De tanto ele usar o triturador, deu uma rachadura ali no plástico e entrou um pouco de sangue. A polícia pegou esse material e levou para análise. E adivinha de quem que era esse material? Era sim do Michel. Mas, conversando com o Luke, ele falava a mesma coisa. Eu não triturei ninguém, eu não sumi com o corpo de ninguém. Foi o Felipe. Eu emprestei o triturador para ele, depois ele me devolveu. O que ele fez com esse triturador, eu não sei. Claro que a Alexandra também, ela foi chamada para o interrogatório e ela de cara estava meio apavorada e ela sabia que ela ia pagar por isso. E ela falou que ela era cúmplice, que ela sabia sim que eles iriam matar o padrasto porque ela pediu. Ela não pediu não para dar um sumiço, um susto, era para dar sim uma lição definitiva. Ela sabia que o Felipe e o Luke iriam matar o padrasto abusivo dela. Então nessa hora os três já ficaram presos de novo esperando um julgamento. O julgamento desses três aí aconteceu no ano de 2012, no mês de janeiro. A Alexandra, ela já estava ali como cúmplice, ela tinha confessado e ela deixava claro que sim, ela pediu para matar o padrasto abusivo dela porque ela não aguentava conviver com isso, que ele era realmente um monstro para ela e para a irmã. Ela confessava isso. E entre o Felipe e o Luke ficava a discussão. Quem matou o Michel? Quem matou o Michel? Ninguém falava nada. No começo do julgamento, o Luke, ele decidiu confessar que era a parte dele, né? Ele falou que ele viu que o Michel estava morto e ele tinha que sumir com o corpo. E foi o que ele fez. Então ele pegou o corpo do Michel sem vida e começou a cortar, desossar. Triturou. O que ele triturava, ele jogava dentro do vaso sanitário para ir embora. O que ele não conseguiu triturar, ele colocava em sacos pretos, né, de lixo, e ele dispersou isso em lixeiras aleatórias na cidade de Nice. É isso que ele conta de uma maneira fria, diante de todo o júri e da família da vítima. Ele disse que essa era a única coisa que ele fez, só sumiu com o corpo, mas quem matou fui eu não. Quem matou foi o Felipe, ele estrangulou o Michel. O Felipe não conseguia se defender, ele estava assim na cena do crime, ele sabia de muita coisa. A pena aí para esses três saiu. O Luke, ele pegou a pena máxima de 30 anos e todo mundo dizia que ele sim era o assassino do Michel. O Felipe, ele não ficou muito atrás, ele pegou 28 anos porque ele foi o cabeça, ele que planejou essa morte toda, foi o instigador ali. E a filha, né, a enteada, a Alexandra, ela pegou 5 anos por cumplicidade. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. Aconteceu muita coisa nesse caso. O Felipe que entrou e saiu da cadeia um monte de vezes e continuava roubando, não aprendeu nada. O Michel que foi morto, foi a vítima, mas nem tanto porque ele era o abusador das enteadas. Mas será que ele era mesmo abusador das enteadas? Porque ele não vai poder falar isso, porque ele morreu, e não tinha prova. Ninguém podia provar nada, as meninas falavam, mas será que realmente aconteceu? Não tinham provas concretas contra ele, mas mesmo assim, ele foi julgado, pegou uma pena forte, não estava nem aqui. Todo mundo pensava que ele estava foragido, mas ele já tinha sido assassinado. E uma outra coisa que me choca muito, você cometeu um crime, que foi o que aconteceu aqui, o Felipe e o Luke, eles cometeram um crime porque a Alessandra estava com problema e ela queria claramente que o padrasto morresse. Aí os dois entram na história, o Luke nem conhecia o Michel, aí vamos matar? Que mundo é esse? Que decisão tomada desse jeito, gente? O que é isso? A vida perdeu totalmente o sentido e o valor. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.